Vocês, espero que todos estejam bem. Gente, é uma luta muito grande, uma batalha espiritual. Toda vez que eu venho aqui nessa rede, na rede vizinha, fazer um vídeo falando da palavra do Senhor, é celular que desliga, é vídeo que sai mudo. É assim, é batalha. Quando nós estamos aqui em prontidão de anunciar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, dentro do nosso interior, é batalha. O inimigo não quer nos parar, mas a gente não deve. Eu estava aqui, eu tenho um hábito muito grande, né? Essa é a minha Bíblia aqui, eu gosto de ter um momento com Deus, né? Anoto as partes mais importantes que me tocam no meu coração. Por mais que você lê, relê, sempre Deus tem algo novo para colocar dentro do seu coração. Eu estava desde ontem, né, lendo a passagem de Gênesis, eu volto a ler, volto a reler naquilo que o Senhor toca no meu coração, lendo Gênesis 46, da vitória de José, né? Eu queria falar para vocês sobre pensamentos positivos, pensamentos negativos, baseamento na palavra de Deus, né? Que é sobre que vem no meu coração o poder dos pensamentos e a fidelidade de Deus em que teve aí entre José e Jacó. Jacó era filho de Isaac, um dos gêmeos, de Isaac, e Jacó ele estava com inseguro, né? Ele soube que o filho de José estava vivo. José é o maior exemplo de profeta, do profeta, que ele nunca perdeu a esperança, né? Sempre estava no deserto, caiu no poço. Você sabe a história dele, né? Foi vendido, foi como escravo, foi preso, mas nunca deixou de acreditar no Senhor. Nunca deixou de acreditar em Deus. Deus sempre esteve com José. José, ele sempre teve aquela confiança em Deus, ele foi muito usado por Deus. E veio essa passagem que fez eu chorar desde ontem, venho aqui falar para vocês, José, entre Jacó, né? Quando Deus fala com Jacó, Jacó, porque Jacó teve insegurança de ir para a terra do Egito. Se você for ler Gênesis 46, que eu vou ler agora para vocês. Quando Deus diz, né, Jacó e sua família se muda do Egito. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou, Berseba ofereceu sacrifícios a Deus, o Deus de Isaac, que é seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão, dizendo: Jacó, Jacó, chamou ele. E Jacó disse: Aqui estou. Respondeu Jacó, e Deus disse: Eu sou o Deus do seu pai. Disse a voz: Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente trarei de volta, e José estará ao seu lado quando morrer. Aqui, meus irmãos, aqui é a vitória de José, o pensamento de José, a fé de José. Tornou-se um governador do Egito porque foi fiel ao Senhor. Foi instrumento do Senhor para que sua promessa, sua profecia seja cumprida. E o que me deixa mais enraizada que o Espírito Santo toca no meu coração, que tudo que o Senhor Deus, nosso Deus amado, faz, se cumpre. É tudo que Ele fala, como nós estamos vivendo hoje. Tudo, se você for ler Apocalipse, está se cumprindo. Então, o poder dos pensamentos e a fidelidade de Deus, de José e Jacó segurou o anjo para ter sua bênção, teve as suas bênçãos, e agora concretizado em José, o filho que ele mais amou, né, que teve aí com Raquel. Deus disse em visão para Jacó, não tenha medo. Bateu uma insegurança em Jacó, o que eu vou fazer no Egito? O que eu tenho que fazer no Egito? O Senhor teve que aparecer para Jacó, né? Jacó, não tenha medo, eu sou o Deus do seu pai, né? Vai que lá eu farei uma grande nação. A bênção dele já tinha se concretizado, foi concretizado aí até José. Jacó estava cheio de medo, cheio de insegurança. Isso acontece com a gente. Quantas vezes nós temos medos, inseguranças, incertezas? Deus usa pessoas, Deus dá um alerta, olha, toma cuidado com isso. Em situações, né, que Deus ele fala de uma forma, em situações diferentes. Com você ele fala, uns em visão, outros em entendimento, outros em sonho. Ele fala conosco de várias estratégias para que nós possamos entender conforme a sua vontade. Então Jacó, meus irmãos, ele teve insegurança, certeza de descer para o Egito. Por que eu tenho que descer do Egito? Eu já sou idoso, o que eu vou fazer lá? E Deus teve que mostrar, vai
até o Egito, que lá eu farei grande nação. E o Senhor teve que aparecer em visão para Jacó, né? Enquanto para José foi no quê? Na esperança, no invisível, mas ele sempre acreditando em Deus, José. Então, Deus ele alcançou um tempo novo para esse povo, um tempo novo para Jacó, no reencontro com José. Pela obediência do José, Deus ele levantou, a vitória de José enraizou. Pelo pensamento do José, aquela vitória dentro do coração dele se tornou governador, graças a Deus, nunca deixou, mesmo com o poder que ele estava governador do Egito, nunca deixou de elevar o Senhor Deus. Tudo é o nosso Deus, mesmo Faraó acreditando nos deuses, mas sempre ali, firme e forte no Deus. E no entanto o Senhor Deus honrou por esse reencontro com o Pai. Então isso quer dizer os pensamentos positivos. O positivo de José é a fé, a certeza. De Jacó, aquela insegurança, né? Mas ele precisou confiar de uma forma que teve que ver para que se concretize aquele desejo que ele tinha perdido lá atrás. Meu filho José não existe mais, mas precisou os filhos, Deus preparar esse encontro com os filhos dele para levar até o Egito, explicar que José está vivo. José, você pode ver na passagem, quando ele viu o pai, o Jacó abraçou, não queria desagarrar com aquelas emoções, e Jacó diz: agora eu posso morrer, agora eu posso ir embora, porque eu sei que agora eu estou vivo. Ou seja, cada vez mais a gente aprende algo novo na palavra de Deus, que mesmo na dor, na dificuldade, há esperança, porque Deus ele é fiel em tudo que ele fala, tudo que ele cumpre, ele se faz fiel. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês: não tenha medo. Confie, coloque Deus nos seus projetos, nas suas ações. Pare de pensar pensamentos negativos. Pare de pensar da legalidade para o inimigo. O inimigo pode falar para você que você não é um nada, que você não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo. Repreenda no nome do Senhor Deus. Se você sentiu que Deus ele é leve, o Espírito Santo é leve, ele sussurra em nosso ouvido, ele sussurra em nosso coração, para a gente seguir aquilo que é da sua vontade. Então, às vezes, os nossos pensamentos negativos não vai dar certo. O inimigo fala: não vai dar certo, não vai isso. E Deus fala: vai dar certo, confia em mim. Deixa. Quando você sentir paz, eu costumo sempre dizer nos meus vídeos, quando você sentir paz, é o Senhor te conduzindo, te levando. Então, José ele foi rejeitado, ele foi vendido, mas nunca deixou de ter esperança em Deus, nunca deixou de ter fé, nunca deixou Deus por nada, mesmo sofrendo por anos, mas ele venceu a vitória da profecia que ele confiou se tornar um grande governador. Então, José, ele teve esperança, porque ele sabia que Deus ia cumprir e escrever sua história, e cumpriu o que prometeu, escreveu e concedeu essa bênção de se tornar um grande governador, que no entanto acolheu sua família para o Egito, e lá surgiu uma grande nação, né? O povo de Deus Deus ele fez a promessa, mas se você for depois de Gênesis mais para frente, você vai entender aí pela desobediência do povo de Deus se tornar escravos. Por quê? Deus ele prometeu que é uma nação, mas o povo, se você for ler mais para frente, e depois eu falo sobre essa passagem, desobedecer, mas Deus cumpriu, né, a José que ia fazer a nação. Isso aconteceu. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês que tenha pensamentos positivos, tenha esperança do Senhor, não tenha insegurança, não pense que algo vai acontecer, confie nos seus projetos, nos seus sonhos, né? Pensa que tudo vai ser, coloque Deus nos seus projetos e sonhos, que Deus ele sabe o que é melhor para você, como estou vivendo isso na minha vida. Uma porta se fechou para que outra possa andar, que eu estou sendo conduzida para aquilo que ele quer. Então, deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus cumprir o que ele sonhou para você. Entrega para Deus, não cobre ele sobre o seu projeto, sobre o seu sonho. Pensamentos positivos, porque o pensamento negativo, ele aprisiona, como aprisionou Jacó. E o pensamento positivo é a esperança, é a fé, a confiança, como aconteceu com José. Então hoje eu quero falar para vocês: não deixe seus pensamentos aprisionados. Estejam seus pensamentos na fé, como José do Egito teve, né? Se cumpriu, como nós vemos aqui o Senhor falando: Jacó, desce lá no Egito, que eu estarei com você, né, onde eu farei nação. E com isso, você vai estar lá, José vai trazer de volta para a sua terra, né? A sua terra, que seria o quê? Jacó ele viveu os últimos anos de vida aí com José. José trouxe de volta para a terra lá onde ele estava.
né, aonde foi enterrado, tudo, mas ele pôde viver essa bênção de Deus, de poder conviver os últimos anos de vida ao lado de José, seu filho que ele tanto amou. Então, tenha esperança, confie no Senhor que tudo fará acontecer, sempre com pensamento